De volta com o Educador em Entrevista, nós falamos hoje no programa um pouquinho a respeito do Outubro Rosa, aqui com o Dr. Maurício Zaparoli. Doutor, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia Luciano, bom dia a todo o pessoal que está em casa nos assistindo. Agradecer o convite de vocês, lembrar que nós estamos aqui para tentar ajudar o movimento de Outubro Rosa. Um movimento que nasceu na última década do século XX para estimular a participação da população na luta contra o câncer de mama. O laço cor-de-rosa, que é a mensagem, que é o símbolo do Outubro Rosa, foi lançado pela Fundação Susan Komen Forte Cure e distribuído aos participantes da primeira corrida pela cura em Nova York em 1990. Em 1997, várias entidades começaram a comemorar a data realizando ações de mobilização para o diagnóstico precoce, que é o mais importante. O diagnóstico precoce é o que é a nossa meta hoje. Inicialmente, as cidades se enfeitavam com laços rosas no locais públicos. Atualmente são muitas ações, como corridas, desfiles, de modo que as pessoas que supere o problema do câncer. Iluminação dos movimentos, prédios públicos. Então, na verdade, a ideia do Outubro Rosa é conscientizar, principalmente a população feminina, para o grande problema que é o câncer de mama. Apesar da gente ter essa data do outubro, né, é uma preocupação do ano todo, né? Sim, não tenha dúvida. A prevenção é o período todo. Porém, outubro foi selecionado porque essa data aconteceu lá em Nova York, né? Mas durante todo o ano deve-se fazer a avaliação e a prevenção da doença, do câncer de mama. Que hoje o câncer de mama, depois do câncer de pele não melanoma, é o que tem maior incidência no sexo feminino, na mulher. Lembrar que o homem também tem câncer de mama. Porém, é o que mais hoje vai matar. Previsões do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, para 2018, são mais de 57 mil casos de novas mulheres com câncer de mama, para 2018. E isso eu acho que é a questão que o mês aí vem trazer como principal, né? Fazer os exames de rotina, ter essa rotina de preocupação, faz com que esses casos sejam diagnosticados logo no início e a chance de cura nos casos iniciais é muito mais alta, né, doutor? Sim, não tenha dúvida, né? A gente tem que lembrar que mais de qualquer outra parte do corpo humano, os seios são fontes de variadas simbologias nas diferentes culturas. O órgão de amamentação, principalmente, mas ele já é símbolo de feminilidade. Ao mesmo tempo, fonte de inspiração, desejo e ternura, então tem tudo isso. Ele está associado à sexualidade, ao prazer. Quando exposto publicamente, a gente tem visto hoje em várias manifestações, ousadia, protesto, objeto de sensualidade. Infelizmente, a mama adoece. E entre as doenças que atingem essa glândula, o que mais preocupa é o câncer, por ser mais incidente e a principal causa de mortalidade por câncer em mulheres no Brasil, como eu já disse. Então, qual que seria a ideia principal? É a prevenção. Porque de doença mutiladora e de difícil tratamento, que foi o câncer há 30 anos atrás, 40 anos atrás, hoje o câncer de mama tem bom prognóstico. Principalmente, como você falou, quando diagnosticado e tratado precocemente. Né? Então, hoje, a gente tem que lembrar que a mama ela é formada por um tecido gorduroso, o tecido glandular. Esse tecido glandular são lóbulos, tem os ductos, a auréola e mamilo. E tem os linfonodos, que são como se fosse um filtro de toda a doença que tem na mama para a axila. Por que a gente está falando isso? Porque para a gente poder mais ou menos falar os tipos de câncer que existe.
que o câncer, o que é o câncer? É um resultado do crescimento desordenado de células com potencial invasível, que se dá a partir de alterações genéticas, que podem ser hereditárias ou adquiridas. Então, existem vários tipos de câncer de mama, alguns evoluem de forma rapidamente, outros não. Porém, quando o diagnóstico é precoce, ele tem um bom prognóstico. Então, hoje, como eu disse, a mama tem os ductos, que são os canaizinhos que levam o leite até o mamilo. Então, esse é um carcinoma ductal, que é o mais frequente em todas as mulheres. 80% faz parte do carcinoma ductal. Tem o carcinoma lobular, que tem origem nos lóbulos. Os lóbulos fazem parte das glândulas que vão produzir o leite, né? Os tumores, aí a gente tem que diagnosticar aonde que ele está. Pode ser diagnosticado em diferentes fases, que a gente chama de estadiamento. Esse estadiamento é importante, depois a gente vai comentar, para o tratamento. São in situ, quando suas células estão localizadas. O diagnóstico precoce, as células doentes só estão na mama. Infiltrante, quando eles invadem áreas vizinhas e tem o potencial de atingir os linfonodos. O que é linfonodos, para todo mundo entender? São as ínguas que a gente tem debaixo do braço. E outros órgãos, que pode ser pulmão, pode ser fígado, pode ser o cérebro, pode ser os ossos, que aí já é um processo chamado de metástase. É quando o câncer já se espalhou para o organismo. Que não é onde que a gente quer. A gente quer o diagnóstico quando ele ainda está na mama, localizada. Tá? E é lógico, quando o diagnóstico é feito precocemente, um câncer in situ, a melhor possibilidade de tratamento. Então é muito melhor, é isso. Como que a gente pode diagnosticar o câncer? Como é que é feito isso? Principalmente a mulher conhecer sua mama. Ela não ter vergonha de se examinar, de olhar para a mama. E o principal sinal da doença é um nódulo mamário endurecido, fixo e importante, geralmente indolor. É lógico que quando você palpa a sua mama pela primeira vez, você vai ter dificuldade, porque igual eu expliquei no início, a mama é feita por um tecido gorduroso e as glândulas. Alguma vez você confunde a glândula com o nódulo. Você fazendo um autoexame de rotina, você vai conhecer melhor sua mama e poder ver, esse nódulo não tinha, apareceu. É quando você deve procurar uma avaliação médica. Outros sinais que devem ser observados é endurecimento da parte da mama. De repente você percebe que a tua mama ficou dura em algum lugar. Mudança da pele. A pele da mama retrai. Ela fica uma aparência que a gente chama casca de laranja. Ela fica endurecida, toda enrugada. Ou até uma saída espontânea de líquido pelo mamilo. Tem que ser observado. Vermelhidão do mamilo ou mudança de posição e o formato. O mamilo você conhece, ele está ali, de repente ele começa a olhar para cima, olhar para baixo, ficar retraído para um lado, ele dobrou para dentro da mama, né? Algumas vezes, nódulo no pescoço ou na axila. De repente você percebeu um nódulo na axila, um nódulo no pescoço. Então, são as mudanças que você, mulher, deve estar atenta. Porque ninguém melhor que você para se alertar para uma mudança da mama. E quanto mais precoce você se alertar para isso, melhor é o prognóstico do seu tratamento. Então, depois de você, em casa, examinou, percebeu que tem alguma coisa diferente, aí você deve procurar uma avaliação de um médico ou até numa unidade básica de saúde, tem enfermeiras que são treinadas para esse exame. Feito esse diagnóstico de um nódulo, levantou-se uma suspeita, aí então a gente passa ao diagnóstico mais preciso daquele nódulo. Porque nem todo nódulo palpável, ele é um câncer. Isso é o mais importante para você entender, porque senão você vai ver que você tem um nódulo e já achando que tem câncer, não é bem assim.
foi que no início do século XX começaram a se usar o raio-x. Esse raio-x, que seria uma radiografia da mama, tá? Desde 1960. Foi quando foi criado o primeiro mamógrafo. Hoje, a mamografia é o exame de imagem da mama, capaz de identificar nódulos antes de ser palpável. A graça aqui com uma questão interessante a esse respeito, né? O mamógrafo ainda é a tecnologia mais moderna e mais utilizada? Hoje a mamografia é o exame de escolha para uma detecção precoce do câncer de mama. Lembrar, o que faz o diagnóstico do câncer de mama não é a mamografia, é a biópsia. A mamografia, ela vai acusar um nódulo. Se aquele nódulo ele tem características boas ou característica ruim. Se a imagem for sugestiva de uma característica ruim, ela vai indicar uma biópsia. Então, quem faz o diagnóstico do câncer de mama é a biópsia, que é a colhida do material daquele nódulo. A mamografia, ela pode ter dúvida no exame. Aí que entra os outros métodos para se fazer um rastreamento de uma lesão na mama. O importante, volto a frisar, não é ficar pensando só na mamografia. O exame clínico, que é a palpação das mamas, como eu disse, para o médico ou enfermeiro treinado, ele é muito importante e até mais indicado do que a mamografia, porque ele não tem contraindicação nenhuma. Depois de feito esse exame clínico, aí a mamografia. E para auxiliar a mamografia, nós temos a ultrassonografia, porque algumas vezes a mamografia pode ter dificuldade de falar se aquilo ali é um nódulo ou é um cisto. Então ele vai diferenciar. E a ultrassom também, quando a mamografia falou que aquele nódulo ele é perigoso. O ultrassom ele vai ser como um exame para orientar a coleta do material, para realizar a biópsia com agulha. Pois vai mostrar com bastante precisão e exatidão aonde que está a lesão, vai orientar o médico que vai fazer a biópsia para colher o material com a maior segurança possível. Que esse exame pode ser feito por uma agulha fina, por uma agulha grossa e algum outro, uma maior ainda, mais grossa ainda. Outro exame também que pode ser auxiliado é a ressonância nuclear magnética, que em algumas vezes a mamografia tem dúvida, o ultrassom tem dúvida, a ressonância magnética pode ajudar no diagnóstico. Então, qual é o melhor método? Primeiro, exame clínico e o exame que você faz. E um complementa o outro. Não tem a mamografia melhor que o ultrassom melhor que a ressonância. Um complementa o outro. Tá? Quando há suspeita de malignidade, aí é necessária a biópsia, como a gente falou, para poder orientar o estadiamento e para poder promover qual o tratamento. Eu acho que é muito importante a gente falar também, como a gente já disse dos métodos aí, quando fazer essa mamografia, quando usar. O que precisa ser bem entendido é o rastreamento mamográfico. O que é rastrear? É quando você pega uma população que não tem doença, não tem nada, e você vai fazer uma população, um exame na população geral. Então isso é importante diferenciar, porque o Instituto Nacional do Câncer chegou à conclusão que esse rastreamento, qual é a maior incidência do câncer de mama? Em mulheres acima de 50 anos. Então esse rastreamento deve ser feito quando? Entre as mulheres de 50 a 70 anos. Por quê? Não vai fazer mamografia em toda mulher. Uma mamografia numa mulher abaixo de 50 anos, a qualidade deixa de ser ideal. Mas está proibido uma mulher fazer uma mamografia? Não, desde que se tenha uma indicação médica, e cada caso é um caso. Mas rastrear, o que eu já disse? Procurar na população geral, sem que ela tenha nenhum sintoma,
está indicado entre 50 e 69 anos a cada 2 anos. Porém, tem aquela paciente que tem uma lesão na mama. Então, foge do rastreamento. Aí vai para o diagnóstico. Pode ser feito com 40 anos, 42 anos, 41 anos. Tá? Porque a incidência de câncer em mulher com menos de 50 anos é muito menor. Então, essa faixa etária escolhida e mostrada por estudos é entre 50 e 69 anos. Porque se ficar fazendo mamografia também de todo mundo, pode acontecer o quê? Pode haver um sobrediagnóstico. O que é isso? Quando o rastreamento identifica um nódulo que não ameaçaria a vida da mulher. E pode ocorrer um sobretratamento. Uso desnecessário de cirurgia, hormonioterapia, radioterapia, com os efeitos colaterais que existem. Também são consequências desse rastreamento desnecessário. Então, pode ser feito em qualquer faixa etária, é lógico, desde que se tenha um diagnóstico. Então, o conhecimento é dinâmico, tudo muda. O debate deve ser sempre buscar o quê? A maior transparência, revelando o ponto de vista e o interesse dos diversos segmentos envolvidos. Isso é importante também. A mulher tem que ser informada sobre o benefício e o risco do rastreamento mamográfico, para que possa participar ou não da decisão. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que tem que se frisar muito isso, porque muitas vezes a mulher acha, eu quero fazer mamografia porque minha vizinha está com câncer de mama. Não é. Então, vê se você tem algum fator de risco para isso. E esse fator de risco é importante ser avaliado. Por quê? Porque é para a gente poder orientar o pedido de um exame. Então, lembrar que não tem uma única causa para o câncer de mama. Diversos são os fatores que estão relacionados com o câncer de mama. Principalmente, primeiro, a idade, que especialmente a partir dos 50 anos de idade, manter o peso corporal adequado, praticar atividade física, evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Tudo isso ajuda a reduzir o câncer de mama. O ato de amamentar também é um fator protetor. Então, aquela mulher que amamenta. Então, a gente tem que dividir fatores hormonais e história reprodutiva. Então, a primeira menstruação da mulher, antes dos 12 anos, pode ser um fator de risco, porque ela está exposta ao estímulo hormonal mais precocemente. Aquela mulher que tem a menopausa, que para de menstruar após os 55 anos, ela também está tendo um estímulo hormonal por mais tempo. Então, a gente sabe que os cânceres de mama hoje são hormônio dependentes. Nunca ter gerado um filho. A gravidez é um fator protetor do câncer de mama, porque muda a função hormonal. O ovário para de produzir o hormônio, que a mulher tem 2, estrógeno e progesterona. Durante a gravidez, a mulher não produz estrogênio. Então, o câncer de mama, que é estrogênio dependente, então, ela está protegida. Primeira gravidez após os 30 anos. Então, porque a mulher ficou dos 12 aos 30, sem engravidar. Então, exposta aos estímulos hormonais. Não ter amamentado. Uso de contraceptivos hormonais, orais, principalmente o composto, estrógeno e progesterona. Uso da terapia de reposição hormonal, a mulher lá depois da menopausa fazer a reposição hormonal. É lógico, precisa ter bastante cuidado quando se fala que o uso de contraceptivos orais ou o uso de terapia ou reposição hormonal vai gerar polêmica. Eu não estou falando que o anticoncepcional dá o câncer de mama. Ele é um fator de risco. Bem entendido. Tá? É a mesma coisa, eu não estou dizendo que aquela mulher que não amamentou, ela vai ter câncer de mama. Não é isso que eu estou dizendo. Então, são estudos que analisam milhões de mulheres e chegam a essa conclusão. Mas ninguém que não amamentou vai ter câncer de mama. Fatores ambientais e fatores comportamentais, como a gente já falou. Exposições a radiações, como utilizado em radioterapia e exame de imagem.
aquela paciente que raio-x, tomografia computadorizada, a própria mamografia, quando usada inadequadamente, é um fator de risco. Sobrepeso, obesidade, especialmente na pós-menopausa, porque já junta o outro fator de risco, a idade, 50 a 69 anos. E isso foi muito tratado também, né? Foi muito falado a questão específica de se ter, no caso de exageros de mamografia ou de radiografias, né? E isso acabar virando um fator de risco. Sim, porque como a gente comentou, mamografia desnecessária. Então, para chegar à conclusão que aquela mamografia está bem indicada, ela deve ter uma avaliação médica. E, infelizmente, é o que eu comentei aqui. Doutor, eu quero fazer mamografia porque a minha vizinha tem câncer de mama. Não é bem assim a sequência. Voltando nos fatores comportamentais, como a gente já falou, consumo de bebida alcoólica. É lógico, aquela que bebe superficialmente, toma uma cervejinha, toma um vinho, é em excesso. Inatividade física, pessoa que não faz uma atividade não faz nada, certo? Agora, o câncer hereditário, relacionado a uma mutação, a uma mudança de uma informação genética, ele apresenta só 5 a 10% dos casos. Então, situações que podem indicar risco de câncer de mama hereditário. O que é isso, hereditário? É aquele que tem um parente de primeiro grau com câncer de mama, especialmente antes dos 50 anos. A minha avó teve câncer de mama. Quando? 70 anos. Diferente. A minha mãe teve um câncer de mama com 45 anos. Então esse é um fator de risco hereditário. História de câncer de mama bilateral, nas duas mamas, ou um câncer de ovário em parente de primeiro grau, em qualquer idade, aí é diferente. A outra era câncer de mama. Esse é câncer bilateral ou câncer de ovário, qualquer idade. História familiar de câncer de mama masculino. Então, o homem tem câncer de mama? Tem. Porém, representa só 1% de todos os casos. Então, o pai daquela mulher teve um câncer de mama. Então, ela é um fator hereditário de risco, que deve ser avaliado. Não é só pensar na questão feminina. E isso também muitas vezes as pessoas descartam, né? A gente tem um caso, e tem casos comuns de câncer de mama masculino, detectados tardiamente, porque não se acredita que se pode ter câncer. Exatamente. A incidência é muito menor, aparecer um câncer de mama masculino é bem menor, mas existe. Agora, o importante é, lembra, a presença de um ou mais desses fatores que a gente comentou, não significa que a mulher terá necessariamente a doença. Porque de repente a paciente fala, eu tomei anticoncepcional, eu tenho história de câncer, eu faço raio-x, então eu vou ter câncer? Não, não é nada disso. São fatores que favorecem a isso daí, certo? Feito o diagnóstico do câncer de mama, qual seria a conduta a tomar? Tá? Aí a gente começa a falar em tratamento. Hoje o tratamento do câncer da mama, ele combina várias abordagens. Qual delas primeiro? A local. Local é a própria mama. Então envolve a cirurgia, tá? Que a cirurgia hoje ela está tentando ser o mais econômica possível, mais conservadora possível e menos mutiladora, principalmente quando o diagnóstico é feito precocemente. Tirar a lesão da mama, tá? E procurar o que a gente chama o linfonodo sentinela. O que é isso? É aquele ínguazinha que a mama tem a drenagem linfática, para ver se nesse linfonodo sentinela existe a doença ou não, para o estadiamento. Porque aí vem o segundo parte do tratamento. Então, primeiro envolve a cirurgia e o caso, algumas vezes, a radioterapia local da mama. E aí o tratamento sistêmico, que dependendo do resultado da biópsia ou da coleta do linfonodo sentinela,
ele vai incluir todo o corpo da mulher, que aí é a quimioterapia, a hormonioterapia, hoje, mais modernamente, tratamentos com anticorpos, tá? Que são medicamentos usados por boca ou na veia. Então, essas abordagens que a gente chama de local e sistêmica, diminui as possibilidades do câncer voltar, que é a recidiva, né? E isso faz com que a paciente tenha um prognóstico de vida bem melhor. Então, o tratamento consiste nisso daí, e o tratamento vai tudo depender, é um tratamento longo, tratamento crônico, certo? Mas um prognóstico muito bom para a mulher. Hoje a sobrevida da mulher com câncer de mama melhorou muito, principalmente pelo diagnóstico precoce. Infelizmente, a gente tem algumas vezes que os cânceres são mais agressivos, mesmo que ele é feito diagnóstico precoce, ele sai um pouco desse que a gente está dizendo. Então, é aquela paciente que, infelizmente, tem uma evolução muito rápida e os métodos de tratamento não dão o resultado que a gente espera. Perfeito. Ana Cláudia estava tocando exatamente nessa questão do tratamento, né? E ela fala exatamente isso. Porque muitas vezes só a cirurgia, outras vezes a rádio, a quimio oral, vai depender do tumor ser ou não agressivo, do tipo de tumor? A programação do tratamento, tudo depende do estadiamento do tumor, que a gente falou no início. O estadiamento é se o tumor é localizado, se o tumor ele já não é mais localizado. Então, cada caso é o caso. Muitas vezes, quanto mais conservadora é conservador o tratamento, melhor. Então, achar o tumor na mama, não tem nada no linfonodo sentinela. Então, hoje, por mais cuidado, é a cirurgia e algumas vezes uma quimioterapia para evitar que a doença volte. Tá? Então, a combinação de cirurgia, radioterapia ou cirurgia e quimioterapia praticamente é para quase todos os tipos de tumor. Tá? Mas o tipo da radioterapia e quimioterapia vai depender aonde que o tumor está, o estadiamento, e qual o tipo de tumor. Porque são vários tipos de tumores que a gente falou aqui. E tem os tumores que são hormônio dependente e tem os tumores que não são hormônio dependente. Então, algumas vezes, a quimioterapia é para inibir o trabalho do ovário, não deixar o ovário produzir mais hormônio, porque aquele tumor é dependente de hormônio produzido do ovário. Então, o esquema de tratamento vai depender principalmente do tipo de tumor. Uma coisa muito importante, Luciano, que eu vejo, é depois que fez a cirurgia e depois que iniciou o tratamento, é promover a autoestima dessa mulher. Porque o que acontece? A mutilação decorrente das mastectomias, o que é mastectomia? É a cirurgia que precisa tirar a mama. E a mama tem um valor muito importante para a mulher, como a gente falou no início, fator cultural, fator de amamentação, fator de símbolo, fator de prazer, de sexualidade. E os prejuízos da autoimagem. Por exemplo, começa a fazer a quimioterapia, queda de cabelo, dos pelos corporais. Então, são dois aspectos mais difíceis, muitas vezes, para a mulher com câncer de mama. Então, hoje, o que está tentando se fazer? São iniciativas para buscar destacar a figura feminina, para além da doença. Então, melhorar a autoestima dessa mulher, porque isso vai ajudar no tratamento também. Cada uma vem, mostra a sua luta, mostra a sua história. Mulheres que passaram por uma mastectomia, ajudar a outra mulher a vencer barreiras, aceitar o tratamento, preconceito e resgatar a autoestima. Apoio de amigos, a família, grupo de autoajuda, tudo isso é muito importante também e faz parte do tratamento do câncer de mama. Não é só fazer cirurgia, quimioterapia, radioterapia. A autoestima dessa mulher é muito importante. E hoje, uma das fases também reconfortante para a mulher é a cirurgia de reconstrução mamária. Então, aquela mulher que precisou tirar a mama, precisou tirar um bom pedaço da mama, então faz-se a reconstrução mamária. Que isso já está previsto em lei para aquelas mulheres mastectomizadas, já é um direito à cirurgia reparadora. Então, em muitos serviços, faz a cirurgia e já faz a cirurgia reparadora. Que isso é também
faz parte do tratamento. Como a gente falou, hoje, quantas mulheres adoecem, quantas morrem no câncer de mama? Lembrar que o câncer de mama representa quase 25% de todos os cânceres no Brasil. Já falamos também que a estimativa do Instituto Nacional do Câncer para 2018 é 60 mil mulheres, só perde para o tumor de pele, o não melanoma. E o que a gente vê também quando vai estudar o câncer de mama, ele é diferente em regiões. As regiões mais frequentes nas mulheres é a região sudeste, a sul, centro-oeste e nordeste, excluindo qual? A região norte. Isso está muito mostrado em relação com o estilo de vida e ambientes mais urbanizados, que a gente falou lá anteriormente, que tem os fatores de risco para o câncer. Então, a maior taxa de mortalidade está na região sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco. Por que isso é importante? Porque quando a gente fala em Instituto Nacional do Câncer, tem que pensar no Brasil inteiro, para fazer políticas, adotar, para tratar essas mulheres mais diretamente. Então, são onde que as taxas que acontece maior número de câncer de mama. E ações nacionais de controle do câncer de mama, já faz muito tempo que começou. Começou lá em 1970, que começaram que as cirurgias eram restritas, só por algumas medicinas que poderiam fazer. Então, começou a política de tratamento. 73, a criação do Programa Nacional do Controle do Câncer, né? Principalmente no foco do câncer feminino. 1984, com a pressão e participação do movimento das mulheres, foi criado o Ministério da Saúde e Programa de Assistência à Saúde à Mulher, que era mais saúde para a mulher. Então, 87 teve um trabalho muito grande, 88 criou o Sistema Único de Saúde e as ações de controle do câncer tornaram-se mais abrangentes de âmbito nacional. 90, lançamento Viva Mulher, elaboração de materiais educativos sobre o câncer de mama. Então, tudo isso fazendo com que, quanto mais a população feminina ficar consciente de que um simples toque na sua mama é o melhor diagnóstico, o melhor prognóstico para o câncer de mama, então tirar aquele terror, eu não faço o exame na minha mama porque eu tenho medo de encontrar alguma coisa. E se eu encontrar alguma coisa, é um câncer de mama. Então, é conscientizar, educar aquela mulher que está em casa, fazer o seu autoexame. E esse autoexame não precisa ser diário, não tem que ser todo dia. A hora que você está no chuveiro, tomando seu banho, palpe sua mama. Uma vez por mês, uma vez por semana, mas aprenda a palpar a sua mama e não tenha medo de palpar essa mama. Então, uma mensagem que eu quero deixar aqui é que todas as mulheres aprendam e façam o autoexame, porque não adianta nada você querer ir lá no consultório ou na unidade básica de saúde e ficar brigando por uma mamografia, ficar brigando por um ultrassom. Você precisa, sim, educar-se a autoexaminar. E ali você achou o nódulo, aí você vai no consultório, aí você vai na unidade básica de saúde e vai brigar pelo seu direito. Porque a partir do momento que a mulher palpou o nódulo, tem no máximo 60 dias para se fazer um exame. E diagnosticado o câncer de mama, você tem mais 60 dias para começar o tratamento. Isso é lei, não sou eu que estou falando. Tá? Então, isso é muito importante, a mulher ter essas informações para poder compreender o câncer de mama. Então, é o que eu acabei de dizer, o diagnóstico de nódulo palpável da mama, em até 60 dias. Início do tratamento, em até 60 dias após o diagnóstico. A complementação do diagnóstico e a avaliação se esse tumor é receptor de hormônio ou não.
Então, isso tudo já é um controle do governo que oferece para a saúde. A mulher precisa saber, voltando novamente, quero que fique para vocês, controle de peso, ingestão de álcool, amamentação, prática de atividade física, isso reduz o risco do câncer de mama. A terapia, vou entrar num detalhe bem discutido, terapia de reposição hormonal aumenta o risco da doença e deve ser feito sob criterioso acompanhamento médico. Eu compartilho o tratamento de reposição hormonal para aquela paciente sintomática, aquela paciente que foi bem avaliada, porque isso é uma discussão muito grande. Então, não pode tomar hormônio? Pode, desde que tenha um criterioso acompanhamento médico. Entre 50 e 69 anos, é recomendado fazer a mamografia. Todo ano, cada 2 anos. Tá? E é lógico, mais importante que a gente falou, em caso de qualquer alteração na sua mama, procura a avaliação médica o mais rápido possível. Não fica deixando para amanhã aquilo que você tem tudo para fazer o diagnóstico. Olhe, apalpe, sinta suas mamas no dia a dia, para reconhecer aquilo que é natural ou aquilo que é uma alteração suspeita. Teve uma alteração persistente, aquilo que você viu, a minha pele está dura, minha pele está diferente, isso daqui está esquisito, não tenha medo. Procure uma orientação médica, onde quer que seja, na unidade básica de saúde, na medicina privada, mas não deixe para amanhã, porque o diagnóstico precoce do câncer de mama está na mão da mulher, que é a palpação. A Lúcia pergunta, né? E alimentação? Né? Uma alimentação saudável também aí é um fator de prevenção do câncer de mama? Como eu disse, obesidade, principalmente na pós-menopausa. E a obesidade vem de onde? O fator principalmente é uma alimentação errada. Né? Então, não tem um alimento específico que se eu deixar de comer ou não comer, ou comer mais ou comer menos, que vai proteger ou não do câncer de mama. Então, o que você deve ter feito é a alimentação balanceada para que você não fique obesa. Então, você não ficando obesa, com aquela alimentação balanceada, então você está tendo a prevenção do seu fator de risco. Então, é a obesidade que é o fator de risco, e não especificamente um alimento que vai te proteger ou não. Mas é aquela questão, né? A gente vê hoje em dia uma ligação muito grande com vários tipos de tumores, quanto mais processado o alimento, né? Quanto mais refinado, etc., mais complicações nesse sentido. Então, uma alimentação saudável vai fazer a diferença. Com certeza. Os produtos industrializados são os grandes vilões da obesidade hoje, né? São tudo que tem a gordura insaturada, então aqueles salgadinhos, os embutidos, então tudo isso é que vai te levar à obesidade, é lógico. Eles acabam determinando não só o câncer de mama, como outros tipos de câncer também. Então, a alimentação, quanto mais saudável, quanto mais natural possível, ela vai ser uma proteção para qualquer tipo de doença, e não só o câncer de mama. Doenças cardiovasculares, diabetes e muitos outros tipos de doenças, não só o câncer de mama. A gente está tratando especificamente do câncer de mama aqui, mas a Karen coloca uma questão importante, que a gente sempre tem destacado no programa, a importância da vacinação do HPV. Né? A gente ainda vê uma resistência na população, e a gente sabe o quanto, né, essa vacina é importante para vários tumores de colo de útero. O problema ainda dessa vacina é que ela é, né, aplicada numa fase bem distante dos casos. Né? Se aplica aí nas meninas com baixa idade, mas é uma prevenção que as mulheres precisam pensar no hoje, né? Assim, olha, se eu faço essa prevenção hoje, eu estou dando qualidade de vida para as minhas filhas no futuro.
A proposta da vacina, um pouquinho saindo da nossa discussão, mas tudo bem. O HPV é um vírus, certo? E foi feita uma vacina para 4 tipos potencialmente oncológicos. O que é isso? Aqueles que podem desenvolver o câncer do colo do útero, câncer de vagina, câncer de pênis, tá? Então, a proposta da vacina é não deixar infectar. Então, toda vacina você faz antes da doença. Depois que você teve o contato com o vírus, não adianta mais você vacinar. Por isso que a indicação da vacinação é para aquelas meninas, vamos dizer assim, antes de iniciar a vida sexual. E a iniciação sexual está cada vez mais precoce. Então, quando você comentou que é muito cedo a vacinação, não, tem que ser feito nessa fase para elas poder criar anticorpo e proteger um futuro contato do HPV, que ocorre principalmente por transmissão sexual. E, infelizmente, o índice e a incidência do HPV está aumentando muito pela liberdade sexual que ocorre. E falta de orientação e falta de proteção. Então, além da vacina, a proteção com preservativo é o mais importante. Então, hoje a vacina do HPV é uma realidade e deve ser feita, não tenha dúvida nenhuma. Perfeito. A Carmen, né, disse que a mãe teve câncer no útero, né, inclusive passou por uma cirurgia com o doutor, e ela pergunta, né, é um caso de risco, né, se, assim como de mama, uma pessoa na família teve, outra pode vir a ter, ou não, também tem essa questão da ligação do HPV ou de outras questões? Vai depender do tipo de câncer de útero, que o útero é dividido em 2 partes, tem o colo do útero e o corpo do útero. O câncer do HPV, ele causa o câncer do colo do útero. Isso não tem muito a ver com hereditariedade. Ele tem mais a ver com a infecção viral, com doença sexualmente transmitida. Então, não é porque a mãe teve que você vai ter. Diferente do câncer do corpo do útero ou câncer do endométrio, que ele é um câncer da 6ª, 7ª década, né? E que está relacionado algumas vezes com raça, com algum tipo de doença, diabetes, obesidade, tá? Então, isso tem um fatorzinho hereditário. Então, precisa ver qual tipo de câncer. Diferente do câncer da mama, que ele é mais genético do que o câncer do colo do útero, que é mais uma doença sexualmente transmitida. E a dúvida do Toninho aqui, né? Qual a questão que é complicadora aí do estrogênio ou da progesterona, e se isso também afeta a questão dos chamados hormônios bioidênticos, né, que estão na moda hoje aí, né? A reposição hormonal é um fator de risco. Sim, como a gente comentou, a reposição estrogênio e progesterona, ela é um fator de risco. Quando você vai fazer reposição hormonal, você depende se a mulher tem útero ou não, porque a mulher com útero você vai obrigatoriamente fazer estrógeno e progesterona. Se a mulher fez a cirurgia e tirou seu útero, ela é permitido só fazer a reposição estrogênio. Como a gente disse, os tumores hormônio dependentes, principalmente estrógeno dependente, então qualquer reposição hormonal pode aumentar o risco de um câncer de mama, mas não tem nada a ver com não poder fazer a reposição hormonal. Agora, os hormônios sexuais femininos são um pouquinho diferentes dos hormônios bioidênticos, que na realidade eu não vou saber te responder se tem alguma interferência dos hormônios bioidênticos com câncer de mama, porque eu tenho pouco conhecimento no assunto, então eu prefiro não falar nada disso daí. Perfeito. E é também uma questão de análise por tempo de uso, né? No começo da reposição hormonal não se falava do problema, né? Hoje que já se identificou essa estrutura, né? Sempre houve a discussão reposição hormonal e câncer de mama. Isso é uma discussão muito antiga. O divisor da água foi no ano de 2002, um estudo americano em que ele praticamente falou hormônio dá câncer de mama. Só que ele estudou um tipo de hormônio, que era um hormônio que era o estrogênio conjugado equino. Só que depois desse estudo, ele foi sendo melhor avaliado. Esse estudo tinha várias falhas.
Porque em 2002 ficou decidido, tratamento de hormônio dá câncer. Depois disso, ele foi sendo detalhado, o estudo foi mal feito, foi mal direcionado e chegou à conclusão que tudo que aquele estudo falou não era bem assim. Modificou. Então, não está proibido o tratamento com a reposição hormonal. O que é importante é uma avaliação criteriosa de quem vai fazer a reposição hormonal. Tá? Você não vai dar hormônio para uma paciente que ela tem um nódulo que você não sabe o que é. Você não vai dar hormônio para uma paciente que ela tem um histórico anterior que já teve câncer de mama. Então, o detalhe, e é lógico, quanto mais tempo de hormônio a mulher usar, aumenta o risco do câncer de mama. Então, são vários fatores que tem que ser analisado caso a caso para se poder fazer a reposição hormonal. Não dá para generalizar. E quando se pensa, né, nessa questão específica, é bem isso, né? Cada caso é um caso, cada tipo de tumor é um caso, né? Tem que se pensar muito nessa questão específica não só da análise aprofundada, né? Mas entender que, para não cair naquela rotina do brasileiro, né? Mas minha vizinha teve, o tratamento foi outro, por que o meu não é dessa forma? Né? O panorama tem que ser bem avaliado. Sim, é tudo individualizado. Os estudos são muito grandes, mas é individualizado cada caso. Cada paciente tem que ser analisado, avaliado. O que se faz para uma irmã não se faz para outra irmã. O que se faz para uma vizinha não se faz para outra vizinha. Em relação à terapia de reposição hormonal, se a gente for ficar discutindo aqui, não é consenso mundial. Então, tem algumas diretrizes que tem que ser, alguns protocolos que tem que ser observados. E esses protocolos são feitos pela Sociedade Brasileira do Climatério, que a gente segue as orientações. Então, para aquela paciente que é sintomática quanto à falta de hormônio e ela não tem nenhuma contraindicação, por um curto intervalo de tempo, para melhorar aquele sintoma da paciente, não está proibido de forma nenhuma fazer a reposição hormonal. Mas isso é uma decisão da paciente, não é o médico. O médico oferece o tratamento e a paciente que vai decidir, porque a qualidade de vida e o desconforto da mulher que tem a falta de hormônio é muito grande. Só quem passa as ondas de calores, a insônia, a irritabilidade, o mau humor, disfunção de sexualidade, disfunção de libido, vai perceber a necessidade de fazer reposição hormonal. E essa reposição é por um limite curto e individualizado. Tem mulher que com 2, 3 meses de reposição melhora, tem mulher que precisa de 2, 3 anos. E ninguém vai ficar tomando hormônio a vida inteira. É um curto espaço quando ela é sintomática. E sem nenhuma contraindicação para isso. Com uma avaliação criteriosa se ela pode usar ou não. Perfeito. De fato, né, a gente acaba vendo a importância da discussão do tema, porque, como bem o doutor coloca, né, depois dos cânceres de pele, o câncer de mama é o que tem maior incidência nas mulheres, com um maior índice de fatalidade, né? Porque o câncer de pele também ele tem essa questão da detecção mais imediata, né? A pessoa vê aí o problema e normalmente eles são menos invasivos do que os de mama. Mas é bom destacar isso, né? O quanto ainda existe de preconceito e de medo, é o que a Elaine coloca, né? Ela muitas vezes percebeu de amigas que tiveram e que demoraram um pouco mais para buscar o médico exatamente por medo. Ainda é uma questão comum, doutor. Sim, o medo do diagnóstico, de você escutar do médico, você tem uma lesão na mama, você fez a biópsia, você tem um câncer de mama, é o grande divisor das águas. Porque a paciente ela não quer acreditar nunca naquilo. Então, esse outubro rosa é a conscientização de toda mulher para o exame simples que a gente falou. Palpa a sua mama e não tenha medo de investigar, porque quanto mais precoce foi feito o diagnóstico, muito melhor o prognóstico. Então, essa paciente que palpou, ficou em casa pelo medo, não vou, ela está tomando prejuízo.
É como citou a telespectadora. Ficou com medo de fazer o diagnóstico. Não tem que ter medo. Vamos o mais rápido possível. Essa é a ideia. Quanto mais precoce, melhor o prognóstico. Também uma outra questão, né? Nós tivemos casos emblemáticos aí, por exemplo, como o da Angelina Jolie, né? Que teve familiares com incidência e que decidiu pela retirada da mama mesmo sem ter um tumor, né? Ela fez um exame de alta complexidade aí que falava das chances, né? É uma questão que não está acessível a todo mundo, né? Mas que na época gerou um furor aí, um rebuliço aí na... Realmente, esses casos que acontecem, sempre gera controvérsia. Ela tinha um fator hereditário e genético muito forte, e hoje já tem como fazer os estudos genéticos se aquela paciente, qual é a probabilidade dela desenvolver o câncer de mama no futuro. Então, o antecedente familiar de primeiro grau, antes de 50 anos, com câncer de mama bilateral, faz o estudo genético. Hoje tem isso já. Faz o estudo genético. A filha fez o estudo genético. Deu o mesmo gene que a mãe tem. Então, a possibilidade daquela filha desenvolver o câncer de mama é grande. Não é 100%, mas é grande. Então, se toma a iniciativa de se fazer uma prevenção. Se eu tirar o tecido mamário, eu não vou ter o câncer de mama. Então, é o que foi a Angelina Jolie fez. Ela preferiu ficar sem a mama para não ter o câncer futuro. Então, hoje já existe essa realidade. Eu não comentei porque a gente está fazendo mais pela prevenção, são tratamentos mais específicos. No Brasil já são oferecidos esse tipo de tratamento. É lógico que muitas vezes pela rede pública acaba tendo a dificuldade, porque ainda é muito discutido, mas já existe sim essa prevenção. É uma prevenção? É tirar a mama. Se eu tirar a mama, eu não vou ter câncer de mama. Mas tem todo o outro lado que a gente falou, da autoestima, da amamentação, de todos os fatores que vai causar. Você vai ficar sem a mama, mas não deixa de ser uma prevenção. Para aquelas pacientes com fator de risco hereditário muito alto, comprovado por estudo genético. Também a gente acaba observando aí, né, uma questão cada vez maior, por outro lado, ainda mesmo existindo medo, algumas preocupações, uma questão de um número grande, cada vez maior, de incidência de cura, né? Exatamente porque essa mensagem da detecção precoce, da rotina dos exames, tem surtido efeito. Não tenha dúvida nenhuma que o prognóstico da doença melhora muito. Mais ou menos a gente fala que torna-se uma doença crônica, como uma hipertensão, como uma cardiopatia, como uma diabetes, uma doença da tireoide. Torna-se uma doença crônica, a pessoa vai ficar observando por vários e vários anos. Então o prognóstico melhora exageradamente. Então mulheres que sobreviviam 2, 3 anos, hoje sobrevivem a 15, 20 anos. Então isso dá para ser considerado praticamente uma cura. E tem paciente que realmente fica curada, totalmente, quando o diagnóstico é precoce. Então, quando se fala câncer de mama tem cura, tem, quando o diagnóstico é precoce, e o tipo de câncer que tem ajuda tudo isso. Então, tem cura sim, desde que se faça um diagnóstico precoce. Perfeito. Ana Beatriz aqui, né, dizendo que passou por esse período, né, descobriu precocemente, exatamente num dos exames de rotina, não tinha detectado apalpando, foi no exame mesmo, e disse que foi tudo extremamente preciso, rápido, e há 7 anos, né, está curada, nunca teve mais nenhum problema. É um bom exemplo aí. Isso é um exemplo excelente, né? Paciente, pelo que ela parece que é uma paciente jovem, fez o diagnóstico precoce e está curada. Então, esse é o intuito que a gente está aqui, esse é o intuito do Outubro Rosa. Quanto mais informação para a paciente, para ela poder ter o diagnóstico precoce e ter a cura do câncer de mama. Isso é a ideia central. E é um exemplo de que
o diagnóstico precoce mostrou a cura. E muitas outras pacientes têm esse exemplo também. Uhum. Uma das questões dessa rotina, né, a gente acaba vendo aí dentro do fluxo das ações, que muitas vezes, quanto mais informação se tem, a prevenção, a estruturação, a gente vê um amparo maior para as mulheres. Aqui a gente tem tido na região uma questão também de ser um centro de referência, né? Com Barretos, Ribeirão, enfim, várias cidades com suporte muito interessante aos tratamentos e aos diferenciais desse tratamento. Mas ainda resiste a questão do temor, do medo, e que muitas vezes isso acaba sendo prejudicial. Mas uma das coisas que às vezes assusta é a incidência abaixo das faixas etárias normalmente diagnosticadas, né? A gente também tem isso, né? Por isso tem que ter um alerta nas mulheres mais jovens. Infelizmente, medicina a gente trabalha com probabilidade. Então, quando a gente fala aqui que a incidência do câncer em mulher acima de 50 anos, 50 a 69 anos, muito mais incidência, isso não exclui aquela paciente de 30 anos de ter um câncer de mama. Infelizmente. Graças a Deus que a incidência nessas pacientes são muito menores. Esse é o grande desafio. Porque chegar uma paciente, e eu já tive essa oportunidade, com 30 anos de idade, com uma mama palpação, uma lesão não tão clara na palpação. Aí você vai observar os estudos. Uma menina de 30 anos, você vai pedir uma mamografia, você vai pedir um ultrassom para essa paciente, é uma situação bastante delicada. Se você não pede, você está perdendo a oportunidade de fazer o diagnóstico. Mas aí você vai nos estudos, mas 30 anos, a chance dela ter câncer de mama é muito pequena. Mas acaba pedindo. É onde que tem a indicação, uma avaliação específica de se fazer. E nessa paciente de 30 anos, não adianta fazer a mamografia, porque a mamografia não vai ver nada. O que auxilia muito é o ultrassom. E aí que entra um outro fator que a gente acabou nem comentando aqui, Luciano, porque que foge um pouquinho, a qualidade do exame. Porque hoje existe mamógrafos e mamógrafos. Infelizmente, muitos diagnósticos deixam de ser feitos pela qualidade da mamografia, pelo ultrassom que é feito. Então, você comentou, nós estamos numa região privilegiada. Nós temos bons profissionais na área de radiologia, bons profissionais na área de ultrassonografia. Então, isso auxilia muito no diagnóstico precoce. Temos centros de referência, Ribeirão Preto, Barretos, que quando você solicita com uma urgência, a resposta é muito imediata. Se você põe que a lesão, a suspeita ou tem o diagnóstico confirmado de uma lesão maligna, a gente tem a felicidade dessa paciente ser atendida ou em Barretos ou em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas ou hospital especializado, em 15 dias. Então, realmente, nós vivemos num oásis. Fechando aqui, né, as perguntinhas finais, doutor, a Alice, né, diz que na família nunca teve nenhum caso, mas recentemente uma prima identificou um nódulo, né, passou por tratamento e aí sim descobriram que o pai também tinha um nódulo, né? É o que a gente colocava aí da questão que por ambos os lados pode ter a questão genética e muitas vezes a gente não desconfia da questão masculina, né? Ela está falando da investigação da família e estava justamente isso. Investigar o pai. É uma situação, normalmente acontece ao contrário, o pai para a filha e não da filha para o pai. Eu não entendi se o pai, o nódulo era verdadeiro, o nódulo era o câncer de mama. Não consegui entender. Pelo que ela coloca assim. Então, você vê que aconteceu ao contrário, né? Da filha para o pai. E são coisas da medicina, né? Que causam umas surpresas na gente. Mas existe o câncer de mama masculino. Mais um exemplo está dado aí para a gente. Perfeito. E quando a gente pensa, né, nessa
questão hoje, né, de reforçar a questão dos tratamentos, da análise da qualidade, a Ângela também coloca um ponto bem bacana aqui, né? Não adianta a gente reforçar essas questões e criar uma rotina propícia ao câncer, né? Muitas vezes a informação está lá, mas a gente não age de acordo com a informação, né? A gente não pratica o exercício, a gente não se alimenta de maneira saudável, acaba exagerando no álcool, exagerando no cigarro, né? Tem que fazer o uso da informação e não só disseminar a informação, né, doutor? Colocar em prática os cuidados da boa saúde, hoje é muito difícil, porque todo mundo chega no final de semana, vamos confraternizar, mas ninguém sai para fazer uma caminhada, fazer uma corrida, pedalar de bicicleta, sair para bicicleta, vamos confraternizar, é fazer uma feijoada, é fazer um churrasco, onde está regado de bebida alcoólica. Hoje, as informações para os adolescentes, para os jovens, muito voltado com álcool, com bebidas. Então, é uma educação que, para você ser alimentação correta, você fica até meio alojado do meio social. Porque aí você não vai num bar, você pode conviver com tudo isso. Você pode fazer tua festa, você pode fazer tua reunião com os amigos, mas tudo com moderação. Se você conseguindo uma atividade física, hoje todo mundo tem condições de meia hora de caminhada, não custa nada. Aprender numa alimentação correta, isso é bom até para o bolso, porque você consegue economizar, que é barata. A alimentação correta é muito mais barata que a alimentação industrial. Você não precisa ir lá e trazer o teu carrinho cheio de refrigerante, cheio de bebida alcoólica. Então é tudo uma questão de educar. E muitas vezes é o velho ditado popular: a pessoa só vai aprender a nadar quando a água chega próximo à cintura. Então, depois que você passa por um caso, aí a família inteira acaba mudando o comportamento. Mas hoje a prevenção de muitas doenças, não só o câncer de mama, é mudança de comportamento alimentar, social. Não tenha dúvida nenhuma. E quero deixar aqui, Luciano, agradecer mais uma vez a Rádio e TV Educadora por esse espaço aberto para a gente, que isso é uma questão de cidadania, e a Rádio e TV Educadora faz isso há muitos anos, já vim aqui outras vezes, e já te disse que a tua audiência é muito boa, tá? Apesar de ter uns concorrentes fortes, mas a cidade de Batatais tem isso. E espero que a gente possa ter colaborado para a gente diminuir, não o número de câncer de mama, mas para orientar o diagnóstico mais precoce possível, para evitar que a mulher seja mutilada por cirurgias não conservadoras, para evitar que essa mulher tenha um prognóstico de vida muito curto. Espero que um pouquinho que a gente comentou aqui, pelo menos abra sua cabeça, não fique com vergonha, olhe para sua mama, palpe sua mama, teve dúvida, procure, não tenha medo, porque é você que é a pessoa mais importante para o prognóstico melhor do câncer de mama. Vamos vencer essa batalha. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela sua audiência. Bom, nós que agradecemos, né? E o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Nós ficamos agora com o horário eleitoral gratuito e na sequência na companhia da TV Brasil. Eu encerro o programa de hoje, né, falando aí da perda de um grande jornalista, né, uma grande figura, em especial do jornalismo policial. Gil Gomes nos deixou, né, e fica aqui a nossa dedicatória aqui, a nossa homenagem desse grande mestre do jornalismo policial. Nós voltamos amanhã.